Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Vanessa, sou professora de História, sou formada em História. Hoje eu atuo na Universidade Estadual do Norte do Paraná, UEMP, aqui em Jacarezinho. E eu fui convidada pelo Pedro, pelo grupo dele, para conversar com vocês rapidamente sobre o período democrático, né, na aula de História. E eu gostaria de agradecer o convite, né, dizer que conheci o Pedro em um projeto que eu desenvolvi no Colégio Luiz Sete, de pesquisa sobre história e memória da escola, né, que eu fiquei muito feliz pelo contato. Bom, antes de começar, só queria mostrar para vocês esse livro, e grande parte do que eu vou falar aqui para vocês é baseada nesse historiador, nesse livro, que é o Boris Fausto, História Concisa do Brasil. E também dizer que, se vocês tiverem interesse, o Boris Fausto fez um documentário, a TV Escola fez uma série de documentários com Boris Fausto, desde o período colonial até final dos anos 90 e início dos anos 2000. Todos eles estão disponíveis online, tanto no YouTube quanto na página da própria TV Escola, onde também é possível fazer o download. Então, é interessante porque traz imagens, depoimentos, né? E no caso do período de transição democrática, da era Vargas e da transição democrática do segundo mandato, traz também imagens de comícios, de falas do Getúlio, música de campanha, fotografias. Então é bem rico o documentário, além da explicação do Boris Fausto. Bom, o que é esse período democrático? Então, depois de 15 anos sem interrupções, né, no poder, dos quais de 1937 até 1945 foi implantada uma ditadura, né, a ditadura do Estado Novo. Então, depois de 15 anos no poder, Getúlio Vargas tem o seu afastamento, porém não perde seus direitos políticos, né? Então, logo após a queda do Getúlio Vargas, em 1945, a gente tem uma organização de partidos políticos, isso é um ponto importante, e esses partidos políticos existiram até 1964, que é o ano, então, de um golpe civil-militar, da implantação de uma nova ditadura. Então, por que se chama período democrático ou transição democrática? Porque de 1945 nós temos o fim do Estado Novo, um período de ditadura, e até 1964, que é o início de outra ditadura. Veja bem, então, nós temos um período de menos de 20 anos de exercício de democracia, de organização de partidos políticos, de reorganização, de reestruturação, e de 64, mais 20 anos, né? Aproximadamente 84, de ditadura, depois a reabertura democrática. Então é importante a gente pensar nessa nossa democracia que é muito jovem, pensar e olhar para essa história para entender um pouquinho o contexto atual, né? Então isso é muito importante. Os partidos que se organizaram, então, logo após a queda do Vargas, foram principalmente então, a União Democrática Nacional, que é representar os opositores de Getúlio Vargas, a UDN, o PSD, que é uma invenção do Getúlio Vargas, uma criação do Vargas, que compõe a burocracia do Estado Novo e os agropecuários, uma bancada agrária, o PTB, que também foi imaginado por Getúlio Vargas para unir a classe trabalhadora em torno desse partido trabalhista. E após a queda em 45, quem assumiu foi o presidente do Supremo Tribunal, José Linhares, e foram chamadas as eleições para dezembro de 45, que era para quando estava programada mesmo a eleição. Getúlio Vargas, mesmo após a queda, ele foi afastado, mas ele não perdeu seus direitos políticos, como eu disse. Então ele se candidatou, na ocasião era possível se candidatar por diferentes estados e diferentes cargos. Então ele se candidatou a deputado, senador, por diferentes estados brasileiros. E acabou sendo eleito em muitos desses cargos e acabou escolhendo ser senador pelo Rio Grande do Sul. Então, apesar de se afastar da presidência, ele não se afasta da cena política. E, às vésperas da eleição, ele apresenta o seu apoio, dois principais candidatos para a presidência, que era Eurico Gaspar Dutra e o brigadeiro Eduardo Gomes, e o Dutra recebe, então, o apoio do Vargas e vence a eleição. Até algo que é interessante, né? O brigadeiro Eduardo Gomes tinha uma campanha atrelada muito forte ao fato da sua figura
política, de ser jovem, ser bonito, então tinha lá, vote no brigadeiro, é bonito, é solteiro. O próprio doce brigadeiro foi criado e era feito e distribuído pelas mulheres durante a campanha do brigadeiro, então essa é uma curiosidade, né, daquele momento eleitoral. Um dos primeiros pontos importantes por estar saindo de uma ditadura, do Estado Novo, em 1946 foi convocada uma Assembleia Constituinte. O que é uma Assembleia Constituinte? Então, foram eleitas figuras políticas que seriam incumbidas de elaborar uma nova Constituição. Essa Constituição, de 46 até 64, tem característica liberal, democrática, retorna a divisão dos poderes, traz também em um dos seus artigos a garantia da liberdade de expressão, e também o voto pleno às mulheres em igualdade de direitos com os homens, né? Também é interessante pensar nos partidos políticos que já havia um clima anticomunista, uma influência do Partido Comunista Brasileiro, e já iniciado pelo próprio Getúlio Vargas. E em 1947, mesmo tendo muitos senadores e deputados eleitos, o Partido Comunista Brasileiro foi fechado, os deputados e senadores do partido eleitos foram cassados, foi fechada uma das principais centrais sindicais atrelada ao partido, que diziam ser atrelada ao partido, e 14 sindicatos passaram a ter a intervenção do Estado. Então é interessante a gente pensar que, em nome do combate ao comunismo, naquele contexto, o governo do Dutra tentava quebrar a espinha da organização de trabalhadores que eram contrários à orientação do Estado, né? Então, é um período também conhecido pelo populismo, né, de diferentes figuras. Aí Getúlio Vargas é uma das expressões principais, né, do período anterior e depois do seu segundo mandato, que chama o trabalhador, né, se aproxima do trabalhador no discurso, mas que traz o controle de sindicatos das organizações dos trabalhadores para o Estado, né, tirando a sua, de certa maneira, autonomia. Bom, Getúlio Vargas chegou ao poder pela via democrática na eleição seguinte, logo após o Dutra, né? Ele venceu novamente o brigadeiro Eduardo Gomes candidatou, e um então desconhecido Cristiano Machado, e o Getúlio Vargas chegou ao poder novamente pela via democrática, como ele gostava de dizer, né, como ficou marcado, que ele voltou ao poder nos braços do povo, mostrando a sua popularidade, né, mesmo ele tendo sido afastado. Em 45, o povo teria escolhido ele novamente. Uma das principais frases da música, da campanha, né, que era: o sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Então, muito pautado nessa ideia de que o povo, o trabalhador, vai governar junto comigo. Mas ele teve, assim que chegou ao poder, que lidar com o processo democrático, muito diferente da situação anterior, que ele saiu na condição de ditador, né, do Estado Novo, no qual ele tinha o controle de todas as questões, né? E, bom, já estamos aí quase indo para o 9º minuto. Eu gostaria de agradecer novamente, né, e de dizer para vocês, se vocês quiserem mais detalhes sobre esse período chamado de transição democrática, então entre 1946 e 1964, assistam ao vídeo do Boris Fausto sobre o período, né, leiam também o livro, fica essa dica, acho que é interessante, é um livro, e os vídeos também muito didáticos e bem legal, porque traz a imagem do período, a imagem da época. Bom, gente, era isso que eu tinha que falar para vocês, me estendi um pouquinho. Agradeço novamente ao Pedro, ao grupo. Um bom trabalho para vocês. Tchau!